Agora a gente vai falar sobre proporção. O que é a proporção? A caligrafia tibetana, para ela acontecer, qualquer letra, qualquer sílaba que você for fazer, ela tem uma proporção correta, uma proporção sagrada. Então, eu vou te ensinar a criar proporção primeiro. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar seu papel, você vai pegar uma régua e você vai traçar uma... Primeiro, aqui eu vou só te ensinar a fazer proporção, tá bom? Então, você não se preocupe muito com quantos centímetros eu deixo em cima e embaixo. Traça uma reta, tá? Que vai ser a tua linha básica. Depois, você, na caligrafia em geral, uma letra ela tem uma proporção. Cada letra tem uma proporção. E essa proporção é medida em tamanhos da pena. Aqui eu vou falar pena como se fosse a ferramenta que você está usando. Pode ser um pincel, pode ser a Parallel Pen, pode ser pena de metal, pincel com cerda e assim por diante. Então, você vai contar quantas alturas de pena, uma altura de pena é um pincel. Então, ó, isso é uma altura de pena. Aqui é 2 alturas de pena, 3 alturas de pena, 4, 5 alturas de pena, 6. Então, na caligrafia tibetana, o corpo da letra tem 6 alturas de pena. Na parte central. Depois, você vai fazer a mesma coisa, só que para baixo. Então, eu vou vir aqui e vou contar mais 6 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada caligrafia, cada estilo de caligrafia tem as suas medidas. Para a caligrafia tibetana, esse estilo que a gente vai criar tem 6 alturas em cima. Isso aqui é o rodapé da letra, da sílaba. Então tem 6 alturas também. Ela tem mais uma parte em cima, que são 4 alturas e meia. Então você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e meio. 4 e meio. E aí, para você fazer na tua folha a proporção, o que você faz? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um pincel desse tamanho. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou contar 1, depois 2, 3, 4, 5, 6. Então, minha letra vai ficar enorme. Vai ficar do tamanho desse cabo do pincel aqui. Porque eu mudei o tamanho do pincel, o tamanho da pena. Então, a sílaba, ou a letra, ou a caligrafia que você estiver fazendo, vai seguir a medida do pincel. Isso é uma dica muito importante. A gente vai estudar, se você for estudar caligrafia, for estudar, né? É uma dica bem importante. Então, o tamanho da sílaba deve seguir a medida do pincel que você está usando, ou da pena que você estiver usando. Se o pincel for grande, se essa medida for grande, você contar 6, a sílaba vai ter que sair grandona, para ficar na proporção correta. Depois, você tira as medidas. Então, ó, daqui até aqui, deu 2,5 centímetros. Então, eu sei que para esse pincel, aqui é 2,5 centímetros. Se eu contei 6 aqui, 6 aqui, aqui também vai ser 2,5 centímetros. E depois eu tiro a medida desse daqui de cima. Ficou 1,18 centímetros. Pronto. Agora eu faço essa medida do outro lado da folha. Vamos supor que eu estou fazendo até lá embaixo. Então eu marco aqui, e aqui, e aqui. Aí eu vou lá no início.
Aqui eu estou fazendo para você só entender, tá? Mas você aí na sua casa você vai fazer bem certinho. Você precisa entender a lógica. Agora você tem a pauta. E depois você vai contar. Isso a gente fez na vertical, né? Agora a gente vai contar na horizontal. Qual é a medida de duas penas? Então, no caso aqui deu 0,8 centímetros, né? 8 milímetros. E a gente vai marcar na horizontal de 8 em 8 milímetros. Vou começar aqui para você ver do meio. Então aqui fica 8. Essa prática, isso também já é uma prática de introdução, para você já relaxar, para você se concentrar. Então a gente vai fazer isso até o final. Depois a gente vai fazer aqui, na parte de baixo também. Então o que geralmente eu faço? Eu marco um ponto e conto. Olha, eu comecei vamos supor que você marque esse ponto aqui. Eu comecei do 2, né, dos 2 centímetros. Aí você marca a medida que você criou, porque vai depender do tamanho do seu pincel. O meu deu 0,8 centímetros. Aí você vai fazendo até o final. Aí depois aqui você vai ter o mesmo ponto, né? Então você vai começar do 2, que é aqui. Aí aqui você começa a marcar 0,8. Por quê? Porque a gente vai fazer linhas verticais. Por que essas linhas verticais? Porque é aqui que a mágica vai acontecer. Ainda existem mais algumas linhas que a gente vai criar aqui. O que são essas linhas? É o que vai dar o corpo da letra, ela vai se encaixar aqui, porque ela tem uma proporção sagrada. Então, como para finalizar, você vai contar. Essa parte aqui é o centro, né, ó, da letra. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente contar duas penas, uma, duas, e vai fazer um traço. Vai fazer uma linha. Uma, duas, vai fazer uma linha. Aí você vai fazer ela bem direitinho. Você vai marcar aqui do lado esquerdo e depois lá do lado direito também a medida. Então você vai contar. Qual é a medida de duas penas? Ah, é 1,8. Você vai marcar lá no final da tua folha 1,8, vai fazer um traço. Vai pro lado duas penas, vai marcar aqui e vai marcar no final, vai fazer mais um traço. No último, na verdade, no primeiro, a sílaba começa nessa área aqui, ó. A gente vai marcar o meio, porque vai ser a medida da nossa pena. É bem simples. O único ponto é que você precisa praticar para entender. Agora eu vou mostrar aqui para você. Tá vendo como aqui ficou um pouquinho maior? A medida certinha seria aqui, ó. Mas aqui a gente vai começar a construir as sílabas. Então tá vendo como ela se encaixa perfeitamente? Existem várias outras sílabas, né? Mas ela se encaixa perfeitamente dentro, né, dessa área aqui. Então é assim que se cria a proporção.
aqui eu não vou te ensinar como é que cria as letras ainda, nem a sílaba, né? Isso aqui é só para você entender a proporção. Então agora vamos à prática. Agora você vai construir. Pode voltar o vídeo e ver quantas vezes você precisar.